Bom, pessoal, boa noite a todos. Iniciando oficialmente o segundo dia de sessões online do MS Weekend 3.0. E hoje a gente tem duas sessões bem interessantes, iniciando agora com uma falando sobre Linux no Hyper-V Server 2016, um tema muito bacana e pertinente no meio da TI e muito debate na comunidade técnica também, tá? Uh, Logo após, às 21 horas, teremos uma outra sessão e o pessoal já está conectado e vocês vão saber quem é, a gente não vai dizer, mas fiquem conectados com a gente até o final. Posteriormente, o pessoal que estiver assistindo a gravação dessa sessão vai poder também visualizar a próxima. Pessoal, apresento a vocês agora o Osanan Giordani, que vai apresentar essa sessão para vocês. Osanan, boa noite, seja bem-vindo ao MS Weekend 3.0 e agora é contigo, cara. Obrigado, Seno. Boa noite aí também. E eu fico feliz de estar participando de mais um MS Weekend, né? Que ano passado eu participei. Então eu fico muito feliz de poder estar participando aí de mais uma edição. Então, pessoal, boa noite aí para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Osanan Giordani. Eu sou Microsoft MVP em Cloud and Data Center Management, né? A parte de gerenciamento aí de data center em nuvem. E sou especialista em virtualização. Sou MVP há menos de um ano, tá? Então, eu entrei para o ciclo aí há menos de um ano e estou aí junto com a turma aí na comunidade, tentando agregar para vocês a parte de virtualização aí e nuvem, né? Eu deixei para vocês na tela inicial aí o meu website, que é o osananjordani.com.br, minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, né, o Twitter. No YouTube e no site eu estou sempre mais ativo, eu sempre estou postando vídeos lá e posts no meu site também. Então, se vocês gostarem do meu material, entrem no canal do YouTube, entrem no site e cadastrem, tá? Sempre tem coisa nova aí. E quem já me conhece aí do meio da turma nossa aí da comunidade sabe que eu estou sempre aberto aí a ajudar, tá ok? Então vamos lá. Então hoje eu vou falar um pouco de como da execução de Linux no Hyper-V Server 2016, tá? Há um tempo atrás, como o Senna já disse, é uma discussão que sempre vem à tona aí na comunidade, mas hoje dentro do Hyper-V já está bem menos complexo, a aderência está muito maior aí no meio, né? Então o que a gente vai ter de agenda aí hoje? Eu vou falar um pouco, eu vou mostrar para vocês o quadrante mágico do Gartner aí sobre virtualização, que saiu há pouco tempo agora, como é que está a Microsoft aí com relação ao Gartner, né, a parte de virtualização. Vou mostrar para vocês as versões suportadas, né, do Linux hoje, no 2012 e 2016 vindo agora, as melhores práticas para se utilizar o Linux virtualizado no Hyper-V. Vou mostrar para vocês o LIS, que é o Linux Integration Service, que é a parte de integração, né? Vocês vão ver o porquê do Linux Integration Service, qual que é a necessidade dele aí. E depois vamos demonstrar para vocês aí a instalação do LIS, uma versão do Linux, tá? Vou mostrar como é a instalação e ver os serviços ativos, tá ok? Então hoje vai ser a nossa agenda essa aí. Então, qual que é o posicionamento da Microsoft aí no mercado? A Microsoft ela vem crescendo nessa parte de virtualização a cada ano, né? Então, para quem já conhece o Hyper-V há mais tempo, desde o 2008 até agora, no 2012 R2, que já conheça o Hyper-V sabe que teve muitas alterações aí de um para o outro, né? A gente tinha uma certa dificuldade para trabalhar com a virtualização. A Microsoft estava bem distante das primeiras colocadas, né? E hoje como que ela está no Gartner? Isso aí saiu em agosto deste ano, né? Ela está entre os líderes.
ela está um pouco atrás aí do VMware. Vocês podem ver aí que o VMware tá um pouco à frente, né? E a Microsoft vem crescendo aí com o tempo, né? Há 6 meses atrás, a Microsoft estava bem mais perto da Red Hat e Citrix do que a própria VMware, né? Então, com isso, vem crescendo aí com o tempo. Então, o que é que o Gartner colheu de informações e o mercado vem falando do Hyper-V hoje, né? Então, a parte das lacunas entre Hyper-V e VMware. O mercado ainda enxerga que tem um long planned downtime, então a parte de downtime planejado, de tempo aí de parado do Hyper-V ainda deixa um pouco a desejar, o mercado diz isso ainda, mas ela vem melhorando isso a cada dia. A complexidade do failover em questão de alta disponibilidade, nas pesquisas do Gartner, o pessoal ainda acha bem mais complicado, bem mais complexo de se trabalhar com a parte de failover dentro de alta disponibilidade com Hyper-V do que com VMware. Tá? Eu trabalho com ambos, então eu não vejo tanta diferença assim entre ambos. Claro, você tem uma pequena diferença, mas aos poucos ela vai se adequando. A Microsoft ela promete que a com 2016 e a vinda aí ele vai ter uma melhorada aí, tá ok? Automação complexa do Live Migration, né, com a otimização dinâmica, então a parte de migração ao vivo aí também, o pessoal ainda fala que com o VMware ainda tem um pouco de facilidade além da Microsoft, tá? Eu trabalho no mercado aí, pessoal, já tem um tempo, a parte de virtualização é dia a dia meu. Hoje eu trabalho na Axter Soluções e somos uma consultoria. E os clientes que eu estou pegando hoje no dia a dia, eu tenho alguns clientes que estão deixando de utilizar VMware, estão indo para o Hyper-V e outros estão com ambiente híbrido, né? Você tem VMware e Hyper-V no ambiente, né? Então a Microsoft vem ganhando mercado aí também com isso. E quais são os pontos fortes, né? Alguns dos pontos fortes. Então tem uma grande base instalada de servidores Windows e um grande número de Windows nas empresas. É claro que isso aí traz para a Microsoft uma possibilidade, um leque maior de vender, né, a solução de Hyper-V por ter muitos servidores Windows, muitos Windows Servers instalados aí no ambiente, né? Produtos de virtualização da Microsoft são oferecidos a um preço baixo, né, especialmente para clientes que já tenham Windows Server existente e pequenas e médias empresas. É, né, uma solução que ela se adequa a pequena, média e grande empresa. Então a Microsoft vem ganhando mercado com relação a preço aí também. E a integração do Hyper-V com o System Center e o Azure, a nuvem da Microsoft. Como a Microsoft trabalha com esses campos integrados, né, a sua virtualização com a sua ferramenta de gerência da virtualização, que seria o System Center, e a integração com a nuvem, a Microsoft vem ganhando mercado com isso. A gente sabe que no nosso dia a dia, na gerência do nosso ambiente, a gente procura estar o mais integrado possível para que não se tenha problemas, né? Então hoje a Microsoft aos poucos está ganhando mercado com relação a isso também. Então esses são alguns dos pontos fortes do ambiente de Hyper-V. Tá? Então as versões de Linux suportadas, né? Então a Microsoft ela vem se adequando a cada versão, melhorando essa parte de versões suportadas e só vem aumentando a cada dia. Aqui caiu aí, né, na tela. Vou verificar. Dá só uma olhada que aqui para mim a tela saiu. Aí retornou. Pessoal, se vocês puderem dar ok se estiver vendo na tela. Voltou. Voltou. Voltou já. Então, continuando aqui, a Microsoft vem ganhando com o tempo aí uma expertise maior com relação a Linux e vem se adequando a versões suportadas aí. Tá ok? Então, versões que são suportadas. Ela tá dando eco aí, meu Jimmy. Esse microfone está aberto. Aí, agora melhorou. Então, versões suportadas aí do Linux, né?
em 2016. CentOS, então a CentOS já vem tendo algumas versões suportadas aí no Hyper-V. Então eu coloquei um exemplo aqui, a partir da versão 6 aí, você já tem um suporte, né, de utilização do CentOS, né? Então você pode ter alguma versão acima dessa que não é suportada? Sim, pode haver, mas a grande parte a partir da versão 6 é suportada, tá? Red Hat, a partir da versão 5.5, a Red Hat, né? Então são versões muito utilizadas aí no mercado, duas grandes versões, o pessoal a partir da 5.5 já tem uma integração aí, um suporte legal. O Debian na sua versão 7, tá? A partir da versão 7 aí já começou a ter a integração. O Oracle Linux, né? A partir da versão 6.5, pessoal aí de banco de dados, né? Trabalha muito com o Oracle, acaba muitas vezes o ambiente, a sua empresa optando pelo Oracle Linux. Então o Hyper-V já suporta o Oracle Linux, né? Então você tem esse suporte do Oracle Linux e com isso você tem uma maior tranquilidade, né? Você tem um ambiente que é compatível. O SUSE, na sua versão 11 no CFPAC 2, a partir daí. O Ubuntu, que muita gente conhece o Ubuntu aí, acho que o pessoal faz muito teste, brinca muito com o Ubuntu, né? Então é na versão 12.04 aí também. E, logicamente, o FreeBSD, né? O FreeBSD, ele acaba sendo um Zanan, fator isso. cai o áudio aí, ô Zanan. Oi? Oi? Seu áudio tá normal. Caiu o áudio. Meu áudio tá normal? Pra mim aqui tá chegando normal. Então deve ter caído pro pessoal lá. Pessoal, dá um feedback aí, por favor. Pessoal, se estiver me ouvindo, Não, tá ah, não, o ok. Arnaldo falou que tá ok. Né? Mas, o pessoal estiver ouvindo aí, às vezes pode ter dado algum problema aí. Tá Então, ok, pode seguir. tá, então continuando, o FreeBSD. FreeBSD, que quem é da área Linux aí, trata um pouco diferente o FreeBSD, porque é uma versão, uma fabricante de Linux robusta, né? Muito utilizada aí no mercado. A própria Microsoft, quando você pega documentações dela, ela trata versões suportadas de Linux e FreeBSD. Então ela mesma tem um tratamento um pouco diferente aí. Então a partir da versão 5.5 você já tem essa versão suportada, tá? Vamos passar para frente. Então, com isso, com essas versões suportadas, tem as melhores práticas. Eu assinalei algumas das melhores práticas aqui para Linux, tá? Tem algumas que eu não coloquei, que não havia necessidade, vocês vão ver que é só algumas mesmo. Então, a primeira, ajuste de sistema de arquivo do Linux em arquivo VHDX, tá? VHDX dinâmico. Se você tem um disco dinâmico com Linux, o que a Microsoft pede? Ao se criar o VHDX dentro do Linux, o tamanho do bloco passar para 1 MB, tá? Por questão de desempenho, tá? O formato utilizar ext4, também por questão de desempenho. Tá? É o sistema de arquivos ext4, né? E nesse mesmo sistema de arquivos, setar ele para 4096. Isso aí são práticas que a Microsoft pede no caso de um VHDX dinâmico. Tá? Questão do Groove, né? Para quem não conhece, o Groove é aquela ferramenta de dual boot. Né? Alguns me perguntaram, eu consigo fazer dual boot com o Groove na máquina virtual? Você consegue fazer dual boot, normalmente. Só que ele pede aumentar o tempo limite, o timeout dele. Por quê? Por normalmente a gente vai instalar o Linux, instala ele com a segunda geração, a velocidade do padrão de timeout de 5 é muito rápido. Às vezes você não consegue fazer a seleção. Então eles pedem para colocar o padrão para 100 mil, tá? Então é alterar isso aí no tempo limite, no timeout do Groove, para você não ter problema. Utilizar adaptador de rede específico do Hyper-V, não legado, por causa de desempenho. Né? Quando você está trabalhando com Hyper-V, você vê que você tem a opção de utilizar aquele seu adaptador de rede do Hyper-V em si, ou então os legados.
né? O adaptador de rede legado é aquele adaptador que ele é como se fosse um bypass direto para o seu adaptador de rede físico, né? Você tem uma perca de desempenho aí. A gente sabe que de versões não suportadas em Linux, a gente costuma ter que colocar o legado, porque se não for legado, você não consegue comunicar na rede. Mas dentre as versões suportadas, você pode usar o adaptador de rede específico do Hyper-V pela questão de desempenho, tá? Não tem necessidade do legado. Reservar mais memória para o kernel do Linux, tá? Então, o crash kernel, que a gente chama, que é a parte de falha do kernel, eles pedem de subir para 128 MB, de 128 MB para 256 MB, tá? Então é um campo, uma área que você muda dentro do Linux, que tem essa opção Crash Kernel, e ali você muda de 128 para 256. Okay? E ao expandir o VHD, a Microsoft pede para utilizar um utilitário como FDisk, né? Então, você fez a expansão do seu VHD, utilize uma ferramenta como o próprio FDisk para fazer essa expansão dentro do Linux, tá? Senão você não vai enxergar isso, você não vai conseguir ver essa expansão, tá? Isso eu já peguei em cliente, do cliente fazer a expansão do seu VHD e ele esqueceu de fazer usar a ferramenta para subir, para crescer isso dentro do Linux. O cara me ligou, abrindo o chamado, perguntando o que que houve. Eu tive que atuar junto com ele e fazer essa expansão interna, né, dentro do Linux. Também pode ocorrer que as tabelas de partição fiquem incorretas após a expansão, né, se você não fizer essa alteração, é o que eu falei. Então, você vai ter a sua partição lá do mesmo tamanho e não vai ter sido expandido internamente no Linux, tá? Se eu pego o VHD, tá certo, mas no Linux não. Então, com isso, nós temos o nosso ambiente suportado, com o ambiente suportado, com as melhores práticas, mas se por um acaso eu usar um device, um driver, que não está homologado diretamente com, com a Microsoft em si, em relação à integração dele, a gente precisa do Linux Integration Service, do LIS. Para quem não conhece a sigla LIS, aí é o Linux Integration Service. É o pacote de integração do Hyper-V para Linux. Para quem já trabalha com Hyper-V aí, já viu o pacote de integração, né? Você instala o pacote, muitas vezes acontece no Windows lá, que você tem a máquina virtual, ele não pega a interface de rede, você instala o pacote de integração, ele instala a sua interface de rede, né? Um dos exemplos. Então, para o Linux também tem o Linux Integration Service. Tá? Grande parte das versões suportadas, vocês vão ver que ele já vem o pacote no próprio Linux, na própria documentação dele vem explicando que tem esse pacote e você instala diretamente. Outros não, outros você tem que baixar o LIS do site da Microsoft, fez esse download, você tem a opção de baixar o arquivo compactado para Linux, né, e dali fazer toda a compactação e instalar, ou então você atacha a ISO, e atachando a ISO você consegue instalar, é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Vocês vão ver que é super simples, não tem dificuldade alguma, tá? Então o Integration Service é para isso. Então, no Integration Service, eu tenho com a versão 4.1.2, que é a última versão que saiu com 2016, está saindo para o 2016 agora, ela tem algumas novas funcionalidades. Então ele já é instalável no Red Hat Enterprise Linux 5.2, 3, 4 e o 7.2. Eles não eram para essas versões ainda, a versão anterior a 4.0. Para CentOS 5.2, 3.4 e o 7.2 também. Tá? Então foi incluído. No Oracle Linux 7.2, quando é rodado num kernel compatível eu deixei o D ali, né, não precisava, com o Red Hat. Então tem um kernel compatível com o Red Hat na versão Oracle Linux 7.2. O LIS já pode ser utilizado. Parte de sockets, Hyper-V sockets, né? Então o que seria o Hyper-V sockets? Os dados vão se manter na mesma pilha de memória do seu host.
né? Então, com o Linux Integration CS aí, na versão suportada, ele faz esses dados se manterem na mesma pilha de memória, ganhando desempenho com isso aí também, né? O Memory Hot add, né, que é a adição da memória quente manualmente. Então, no Linux, nas versões suportadas, você já consegue fazer a adição de memória, tá? Então, é um acréscimo aí que teve. E ele é compatível com todas essas versões aí, tá? Então, Red Hat Enterprise Linux 5.2, 32 bits, 32 bits PAE 64, o 6.0 até o ponto 7, então vocês já viram que já bem integrado, já utiliza, já aceito, né? O Red Hat também do 7.0 a 7.2, 64 bits, o CentOS e o Oracle Linux, né? Com o kernel Red Hat, tanto 32 quanto 64 bits, tá? Então são diversas versões compatíveis com o LIS, né? Acaba que sendo que na maioria das vezes são essas versões que você utiliza mais aí no seu ambiente de servidores de Linux, né? A grande maioria, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é muito utilizado o CentOS, além do Oracle Linux para Oracle, para o banco de dados, né? E o Red Hat. Os dois são muito utilizados, principalmente o CentOS, tá? São muito utilizados aí. Então vocês verem que ele tem uma integração muito bacana aí, tem muita coisa aí. Então, com isso, a gente vai entrar na demo, né? Vou entrar na demonstração aqui para vocês do nosso Linux, tá? Deixa eu só habilitar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu só corrigir ela aqui. Sumiu a tela aí na cena. Sumiu. Sumiu, né? Vou compartilhar aqui novamente. A hora que estiverem vendo isso, só me informar. Tá ok? Agora sim, né? Agora carregou. Carregou. Não, ok. Então aqui, pessoal, é o meu gerenciador do Hyper-V, tá? Vocês podem ver que eu tenho uma máquina criada aqui só pro próprio MS Weekend. Então, é um CentOS 7, caiu, Senna. A tela caiu. Vamos lá. Pessoal, estiver vendo aí, só me dá um ok. Pode seguir, aqui já está Pode, aparecendo. né? Já, né? Então aqui é a versão do CentOS 7 que eu tenho. Vocês podem ver que a versão de configuração já está na 8.0, né, do 2016, então ele já tem uma versão de configuração 8.0 aqui. Vocês podem ver que até os ícones são diferentes, né, da versão. Então, o que eu tenho no CentOS? Eu vou abrir a configuração aqui para vocês. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu disco aqui. Esse cara aqui, ó, é o Integration, tá? É o LIS. Então eu já baixei ele, eu atachei ele aqui agora e vou utilizar para instalação, tá? Caiu novamente, voltou, né? Tá ok. Tá ok, Pode né? seguir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui, vocês vão ver que de cara eu já vou ter um problema. Ele vai iniciar, vocês podem ver que ele já bateu no PXE. O que eu quiser fazer aqui, ele não vai. Ó, ele já deu aquele erro do Hyper-V, né? Aquelas opções de SCSI e tudo mais. Ele me deu a opção até do CentOS aqui, mas por que que isso aqui deu? Se eu vim na configuração, eu tenho a opção de segurança aqui, ó, inicialização segura, né? Você vê que ele está habilitado a inicialização segura, mas está como Microsoft Windows. Eu posso mudar para a autoridade de certificação FI da Microsoft ou então desabilitar isso. Habilitar a inicialização segura, ele não vai subir drivers que não estejam no CentOS. Um exemplo disso aqui, uma vez me perguntaram, um colega nosso, e o Groove? Se eu habilitar, vou ter problema com o Groove? Pode haver problema com o Groove, tá? O Groove não vai subir e você não vai ter o dual boot,
Então ele vai subir só o seu sistema operacional Linux ali. Se tiver dois, ele não sobe. Então eu vou desabilitar, não preciso deixar habilitado. Vou dar um OK aqui e vou startar a máquina. Então aqui, ele já entrou no CentOS e vai startar a máquina para mim. A gente vai só aguardar ela iniciar. Vocês vão ver que eu coloquei o modo GUI dele aqui. Acho que a tela caiu mais uma vez, ou Senna? Caiu e tem uma pergunta ali. Uhum. É, Qual é o mais recomendado entre Oracle Linux, CentOS e Red Hat para certos tipos de aplicações? Alexandre, obrigado pela pergunta. Tá, Fechou? Fechou o áudio, né? fechei. O Alexandre, obrigado, Alexandre, pela pergunta. Olha, vai pelo tipo de aplicação, não muda tanto, tá? No caso do Oracle Linux, o pessoal utiliza muito o Oracle Linux justamente para database Oracle, porque o Oracle em si ele trabalha muito bem dentro do Linux, né? Ele tem uma integração muito bacana. Então acaba que o Oracle Linux o pessoal utiliza mais dessa forma. Por quê? A Oracle em si, quando a empresa já compra o Oracle, ela acaba comprando, vindo o Oracle Linux junto e já instalando tudo, né? A eficiência dele é muito maior. Como eu te disse, CentOS e Red Hat são duas versões muito utilizadas, ambas aí vão te atender muito bem, tá? Para Linux. Você não vai ter problema não. Então eu não consigo te dimensionar uma diferença para aplicações entre CentOS e Red Hat. Mas você citou justamente as duas mais utilizadas aí, vamos dizer, no mercado, né? Para quem trabalha com Linux, pelos contatos que eu tenho com profissionais de Linux, o pessoal utiliza muito o CentOS e o Red Hat. Logicamente tem o FreeBSD. O FreeBSD o pessoal utiliza muito, mas é uma versão muito cara, né? O FreeBSD até, né, não é nem questão muito de preço, é mais de conhecer, conseguir trabalhar com a ferramenta, tá? Eu tenho um contato com um colega que ele é especialista em FreeBSD, só que ele mesmo fala, para você que é um cara, ou você que é um cara leigo de Linux, né, não tem essa facilidade com Linux e quer aprender, o CentOS já vai te ajudar bastante. Se você for direto para um FreeBSD, ele mesmo diz que você vai ter muita dificuldade. A gente costuma iniciar mesmo no Ubuntu, né? Que o Ubuntu ele é bem mais simples e dali ele, tá ele é muito parecido com alguma coisa do CentOS. Mas CentOS em si é muito utilizado aí no mercado. Tá ok? Não é fazendo propaganda, mas é o que eu vejo entre os colegas aí. Tá respondido, Alexandre? Então vamos dando continuidade aí. De nada, Alexandre. Então aqui está a minha máquina já ligada. Vou logar nela. Opa, eu errei a senha. Errei mais uma. E pessoal, tem muita máquina virtual, trabalho o dia inteiro, então até lembrar o login. Então tá aqui. Minha máquina vai logar. Só aguardar ela logar aqui. Então ela logou aqui para mim. Vocês vão ver o seguinte, tá? Vai que já tem um CD-ROM aqui, né? Se eu clicar duas vezes nele aqui, ó, esse já é o CD da minha ISO do LIS. Então vocês veem que já tem o install aqui, eu tenho embaixo aqui o uninstall, upgrade, né? E tudo para as versões do CentOS. Vocês podem ver que eu peguei justamente o LIS, acho que é o de novo, Senna. Senna? Oi. Acho que é o de novo. Vamos. Opa. Beleza. Acho que voltou aí agora. Voltou, né, pessoal? Beleza. Voltou. Vamos lá. Então aqui, o que que eu fiz? Eu baixei a versão para CentOS do LIS.
Vocês podem ver que as pastas aqui tem várias versões aqui, ó, desde a 5.2, né, e vai subindo aí, 7.0, 7.1.2, então aqui ó, tem o Oracle aqui também, né? Tem alguns outros aqui, ó, Red Hat. Eu peguei a versão que ele tem Oracle, Red Hat e CentOS, né? Já é o LIS para ele. Então aqui eu estou mostrando para vocês que eu tenho a ISO aqui. Tô com a minha ISO, beleza. Vou dar um Ctrl. Deixa eu ver se eu vou conseguir virar ele aqui. Beleza, eu vou entrar pro meu shell, né? E vou logar aqui. Então aqui eu estou no meu shell do Linux, no meu CentOS. O que eu quero fazer? Eu quero só ver se tá funcionando, se tem algum serviço rodando do Hyper-V aqui dentro, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um /sbin mode info, vou dar um hv underline vmbus. Então aqui ele me traz a versão, né? Vocês podem ver que está na 7.2. Então vmbus ali. Eu vou jogar um outro comando aqui para ver se os serviços estão rodando, né? Vou pegar aqui. Vou ver se eu vou conseguir. Eu acho que no Linux eu não vou conseguir colar. Vou passar de fazer direto, que aí você já vê, né? Sbin. Se eu der um ls mode aqui, vou dar um grep só para ele pegar o que eu quero, tá? Aqui. Ele vai pegar tudo que tiver HV e Hyper-V. Então vocês podem ver aqui o seguinte. Vocês também tem HV Balloon, Utils, Store Version, a net, keyboard do Hyper-V, tá vendo? Tem algumas coisas já rodando aqui. Então só estou mostrando aí os serviços que estão rodando. Ele não está instalado ainda, tá? O integration não está instalado. Logicamente eu tenho o serviço rodando aí, porque eu estou em cima de uma máquina virtual, né? Mas ali você vê que tem alguns serviços já rodando ali, né? O que eu vou fazer? Eu vou instalar agora o, o integration. O que eu vou fazer? Eu vou dar um /run, dar um tab duas vezes aqui, vou pegar aqui, ó, media, ms weekend cd-rom. Opa, esqueci de dar um cd aqui, né, gente? Vou dar um ls para listar, vocês verem que é o cd, né? Para vocês verem o tanto que é simples a instalação do LIS. Eu só vou dar um ponto barra, porque eu estou com a ISO setada aqui, né? Não preciso de fazer mais nada. Install e dou um Enter. Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu puxar aqui para vocês, que ele já está fazendo a instalação para mim, né? Então ele já começou a fazer a instalação lá. Então ele está instalando os mods do Hyper-V, só aguardar. Então ele faz ou update ou uma atualização. Às vezes você já tem a versão 4.0, eu preciso de atualizar para 4.1. Você pode usar a ISO e mandar dar um install, então o próprio update.sh, upgrade, né? Ele já atualiza. Então é só aguardar ele fazer essa instalação do Linux Integration. Você pode ver que está escrito lá, ó, no diretório CentOS 7.2. Tá vendo que ele já pegou a versão e já foi direto na pasta que é o integration da versão correta, que é o 7.2 do CentOS. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui meu ambiente ele tá um pouco pesado, pessoal. Vocês verem que ele vai fazer a instalação, ele não é grande não. O que ele vai me pedir aqui depois? Ele finalizando a instalação, ele vai pedir só para me dar uma reinicialização no Linux. É até interessante, né? Quem trabalha aí com Linux, sempre está trabalhando com Linux, pega e fala assim, o bom do Linux é que não precisa reiniciar, né? No caso aqui do Integration, ele pede um boot.
Não tem jeito. O Microsoft pede que seja feito o boot aí. Então ele está instalando aí. Debug Info, a versão 4.1.2. Qual a diferença entre VirtualBox e Hyper-V? O Breno perguntando. Breno, o VirtualBox ele não trabalha na camada, como é que eu vou te explicar? Me fugiu a palavra aqui. O VirtualBox ele trabalha na camada de software, tá? Ele não faz aquela integração com o hardware em si. Então ele usa processamento do seu sistema operacional, usa o seu sistema operacional para você conseguir fazer virtualização. O Hyper-V não, o Hyper-V ele vai à camada mesmo do hardware em si, fazer essa integração com o hardware e utiliza recursos do hardware, tá? Então essa é a diferença. Por isso que não é utilizado VirtualBox para ambiente de produção. O pessoal não costuma utilizar. Então o mercado de hoje é outro mercado um pouco diferente. O VirtualBox a gente usa muito para laboratório, né? Ok? Ele está instalando ali agora, adicionando tudo. Tá lá, ó, finalizou o integration, né? Por favor, reinicie seu sistema. Então o que que eu vou fazer? Só dar um reboot. Então eu vou reiniciar. Caiu de novo, Senna. Vamos resolver. Foi caiu na hora certa, deu um reboot ali, eu tava botando a máquina. Tá rebutando também o Hangout? Botei o Hangout. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado muito com a pergunta do Bruno, é pertinente. O VirtualBox aí na utilização dele, tome muito cuidado, tá? Não é utilizado para o ambiente de produção o VirtualBox. Você tem que usar uma ferramenta que faça essa integração com o hardware, tá? Aí você tem o próprio Hyper-V que eu estou falando, você tem o VMware, você tem o Zen Server da Citrix, né? Você tem hypervisors também de Linux. Se eu não me engano, um deles é o KVM, que é também Linux. Então vocês têm que tomar cuidado com isso aí. VirtualBox não é utilizado em minha produção, tá? Então a máquina está subindo. Só aguardar ela subir aqui. Eu posso até mudar aqui. Então eu já consigo alterar. Beleza. Linha de comando. Meu shell. Não vou precisar do modo gráfico agora. Vamos novamente ver se a questão da instalação, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui pra gente. Vou dar um USB aqui. A VVM Plus. Então aqui, pessoal, vocês podem ver ali em version, né? Aqui é onde está a minha seta aqui, ó. Ele já está com 4.1.2, né? Então ele já atualizou a versão para 4.1.2. Agora eu tenho o integration instalado, né? A versão 4.1.2. Estou com a última versão, né? Vocês podem ver embaixo lá a parte do Vermeer, os módulos. E se eu der agora um Hyper-V, vamos ver se os serviços subiram, né? Vamos pegar o LS Mode aqui, novamente com o grep. Hyper-V. Então aí os serviços estão startados. Então eu consegui instalar a versão 4.1.2, não estava instalado mesmo. Se tivesse instalado no version aqui, vocês veriam a outra versão que ela não tinha, tá? Ele fala licença, né? Licença GPL, o alias dele todo aí do VMBus e os serviços aqui ativos, né? O que é um Integration Service? Para quem não tá acostumado, o Alexandre, deixa eu cortar aqui um pouquinho, o Alexandre, deve ser mais performático acessar diretamente o hardware. Você ganha em performance, né, Alexandre? Você trabalha com maior segurança, né? Você não depende do SO. Então aqui nas configurações, aqui em cima, eu tenho serviços de integração.
né? Aqui que é um serviço de integração, um integration service. Então, o que que a integração está habilitada aqui? Eu posso desabilitar. É o desligamento do sistema operacional, né? Sincronia de data e hora. O que que ele faz? Ele sincroniza a data e hora da máquina virtual com o host. Uma dica importante para vocês aqui. Quem tem o Active Directory instalado numa máquina virtual, o interessante é desabilitar a sincronização com o host, tá? Ô, Alexandre, obrigado, viu? Um abraço aqui. Sincronização de data e hora, a gente desabilita o AD. Por quê? Normalmente a gente seta um NTP, né? Um servidor de hora, onde ele vai buscar esse horário, né? Às vezes a gente seta para um servidor de horário da internet ou algo desse tipo. Se você colocar o seu AD buscando no host, seu host está com horário, data errado, ele vai setar para a máquina virtual para o seu AD e automaticamente seu AD vai mandar para os seus clientes todos, né? Então, seus clientes vão estar com data e hora errada aí. Então, quem tem o AD virtualizado, é bom desabilitar isso aqui. Parte de troca de dados entre o host e a máquina virtual, tá? Pulsação, que a gente chama de heartbeat, né? Os batimentos do coração. Então, seria uma parte de monitoramento ali que você consegue saber o que está acontecendo de utilização de memória, demanda de memória, alguma coisa de rede aqui também, e demais informações que você precisar aí, até mesmo consistência VMM, né? Isso aqui vai te auxiliar. Backup de cópia de sombra, então seria fazer a parte de backup. E a parte de serviços convidados. O que, que seria serviços convidados? Você colocando um novo device ali, né? E você vai utilizar esse device na máquina virtual. Se não tiver habilitado, ele pode não entender isso dentro da máquina virtual. Tá? Então tem que estar habilitado isso aqui também. Então é algumas dicas que eu estou passando aí para vocês. Então o laboratório era isso aqui, pessoal.